Relato pessoal. Ao assistir ao relato pessoal, preste atenção nos seguintes elementos. Quem são os interlocutores? Qual é o tema abordado? Qual é a finalidade do texto? Como o texto está organizado? A adequação da linguagem à situação de produção? Como o texto é veiculado? A gente tinha vontade de levar as crianças um dia para a Antártica, dividir assim, o que a gente mais gosta de fazer com elas, e essa decisão acabou acontecendo de maneira um pouco inesperada. O Amir já tinha ido para a Antártica mais de 20 vezes, quando eu percebi que as crianças já estavam maiorzinhas, e falei: Amir, na próxima a gente pode ir junto? Aí ele topou, que eu me surpreendi, eu achei que ele nunca concordaria, mas ele concordou. E nós fomos. A viagem foi maravilhosa, o destino é incrível, e teve um momento especial. Esse momento foi justamente o Dia do Tesouro. Eu imaginei que fosse uma coisa original, porque tudo que vem do Amir sempre é bem original. Uns anos antes, a gente tinha, de fato, escondido um tesouro na Antártica. Nasceu por causa de um tripulante, amigo nosso, o Caissara, lá da Ilhabela, que não queria ir embora da Antártica, ele gostou tanto. E ele falou: o que eu preciso fazer para voltar para cá, para ser obrigado a voltar? Eu falei: é só enterrar sua carteira aqui, me dá aqui sua carteira. E assim a gente resolveu pegar os valores todos, de todo mundo, 5 pessoas, colocar numa caixa hermética, de plástico, aquelas caixinhas Pelican, e enterramos o tesouro. E eu voltei uma meia dúzia de vezes para a Antártica e por várias razões não retornei à Ilha do Tesouro. Aconteceu um fato curioso. Primeiro, a gente achou que ia ser importante para elas a experiência de aprendizado, e descobrimos que o grande aprendizado foi para nós, adultos. Para elas é óbvio, qualquer experiência é uma experiência de aprendizado, é ingenuidade nossa. E depois, como diz a Marina, elas têm um HD vazio, absorvem tudo numa velocidade extraordinária. Mas, de qualquer maneira, começou-se então a buscar o tal tesouro, que ele inventou essa história, e as crianças ficaram entusiasmadas. E quando a gente estava com as crianças, eu comentei esse fato, e aí eu descobri que essa fixação, né, que as histórias infantis têm por ilhas e tesouros é um negócio verdadeiro mesmo, e elas infernizaram a nossa vida perguntando quanto falta para chegar na Ilha do Tesouro. Pai, vamos procurar o tesouro? Vamos procurar o tesouro? E daí a gente não parava, a gente ia ao pai. E ele falou: tá bom. Daí a gente foi procurar esse tesouro, porque a gente achava que tinha um monte de coisas legais, assim. E a gente ficou a viagem inteira esperando por essa hora que a gente ia encontrar. E a gente ficou insistindo pro meu pai, e o pai ficava enrolando. E foi um zigue-zague de vários dias, até que de fato a gente chegou. Meu pai tava com um GPS velho, da época que ele tinha escondido o tesouro. Aí o GPS já tava ruim, não marcava o local certo. Porque eu achei que a hora que ele chegasse no lugar, ia ser fácil encontrar, era só mexer nas pedras que ele tinha arrumado. E houve um problema que eu não esperava. Nós enterramos esse tesouro em março, tinha muito pouca neve na ocasião. Quando a gente chegou com as crianças era janeiro, início de janeiro. Só que ele esqueceu que depois daquela vez tinha acontecido mais 2 invernos e que a neve não tinha derretido completamente. E tinha 4 metros de neve. Eu falei: Marina, não vou achar o tesouro. Começou talvez numa quinta, e quando foi no domingo, o tesouro ainda não tinha aparecido, mas o Amir continuava cavando. E a gente passou 3 dias cavando. Na verdade, o único que sobrou cavando era meu pai, porque ninguém aguentava mais. E assim começamos a cavar no dia 17 de janeiro de 2006. E no dia 19 eu estava morrendo, não aguentava mais cavar, eu queria... E aí ninguém mais aguentava, a gente ficava esperando e reclamando com nosso pai pra ele ir lá encontrar logo de uma vez. Ah, mas cadê o tesouro, papai? Cadê o tesouro? Meninas gritando em volta ao círculo, eu não aguentava mais a voz delas, gritando: o papai perdeu o tesouro, o papai perdeu. A gente conseguiu tirar toda a neve, que deu do tamanho de um fusca. Até que finalmente apareceu, através de uma placa de gelo, um permafrost, a tal da caixinha laranja. E aí a gente teve que buscar outras ferramentas para quebrar essa barreira de gelo que tinha. Ele foi no barco, pegou uma pá, coitado, só tinha uma pá no barco para usar. Ele tentou usar a mesma pá para cavar e para quebrar a placa de gelo, conseguiu quebrar,
E finalmente achamos o tesouro. E quando a gente abriu o tesouro, eu jurava que ia ser uma explosão de alegria da parte dela, porque elas só falavam nisso. A gente começou a pular de alegria e felicidade, porque ninguém aguentava mais. E aí, quando meu pai abriu, ficou um silêncio. Foi aquele silêncio geral, ninguém entendeu bem por quê, mas é que ele imaginou que as crianças fossem gritar o tesouro, mas ninguém gritou nada. E elas simplesmente olharam, sentaram e não acharam nada. E todo mundo que estava em volta, inclusive eu, a gente ficou esperando, assim, meio sem graça, de falar pro meu pai, que a gente não tinha gostado muito do tesouro. E isso foi um choque tão grande, foi uma decepção tão dolorida. Eu falei, mas o que a gente fez de errado? Que essas meninas não ligam para mais nada, a televisão está destruindo os valores das crianças. Vocês ficaram insistindo e eu cavei durante 3 dias, e agora vocês ficam quietos desse jeito? Aí a gente fala, ah, pai, me desculpa, mas é que pra gente isso aí não é um tesouro. Pensei que era uma caixa de madeira brilhante, e não uma caixa laranja de plástico. Aí eu imaginei que quando eu abrisse, ia ter um monte de coisas valiosas, porque era um tesouro, na verdade. E daí, quando meu pai abriu o tesouro, lá eu vi, tinha uma bíblia, umas fotos que estavam molhadas por causa da neve que tinha derretido. Tinha um monte de coisa desse tipo. E quando a gente finalmente conseguiu pegar a caixa e abrir, a Marininha perguntou assim, mas papai, cadê as joias e os diamantes? E daí ele entendeu por quê. A gente não tinha gostado, porque pra gente, que a gente era menor, era outra coisa, um tesouro. E a gente entendeu que o tesouro verdadeiro pra gente é aquilo que tem um valor pessoal. Não é uma coisa que a gente encontra, mas é uma coisa que a gente cria. E aí o desafio delas é fazerem o tesouro delas. Então isso foi engraçado para nós, foi uma experiência divertida. E a gente fez uma proposta para elas, que na próxima, na hora que a gente fosse embora, elas construíssem o próprio tesouro. No final da viagem, a gente fez nosso próprio tesouro com as coisas que a gente considerava importantes para nós. Elas fizeram o tesourinho delas. Me pediram para que eu enterrasse esse tesouro. E esse tesouro ficou mais 4 anos. E esse ano a gente foi para lá. E esse é o lado que eu não sei se elas digeriram bem ainda ou não. Mas acho que sim, porque a gente vive infelizmente num mundo assim. E durante os últimos 4 anos, elas falaram muito do tesouro delas, que foi desejado, feito, estava lá, com coordenadas marcadas dessa vez. E quando a gente chegou lá esse ano, em fevereiro, não encontramos o tesouro. Coitado, aí eu fiquei com pena, porque dessa vez o Amir que fez aquela cara assim no passado, porque ele não encontrou o tesouro que ele mesmo deixou. A gente não achou aquele tesouro que meu pai tinha escondido e a gente ficou muito triste. Uau! A primeira reação que eu tive, meu Deus, mudou o mundo. Será que alguém ouviu falar de brincadeira dessas histórias que a gente andou contando e foi fuçar no lugar? Mas é um arquipélago com 200 ilhas sem nome, como alguém poderia achar? A gente não sabe se o mar levou, se o gelo derreteu e levou, ou se alguém, antes da gente chegar, encontrou e levou, porque ele estava muito bem guardado. E eu coloquei num lugar mais fácil, de propósito, para a gente achar, sem ter que ficar escavando durante 40 horas. E assim, eu fiquei triste com essa história. Falei, será possível que alguém roubou o tesouro? Não existe esse espírito. Na Antártica não tem chave no barco, nas bases. A gente deixa o dinheiro, os valores, as pessoas entram, usam, saem, desconhecidos. Ninguém mexe nas coisas de outrem. Nos últimos dias de viagem eu cheguei a uma conclusão interessante. Acho que alguém o levou ou ele foi levado pelo gelo. Eu acho que não foi alguém que pegou o tesouro, foi algo, foi o mar. O Rick Atkinson, que é um amigo nosso que trabalha para o British Antarctic Survey, estava fazendo um restauro de uma antiga base britânica e contou que eventualmente acontecem, às vezes de modo retardado, efeitos de tsunami. A verdade é que o tesourinho delas que elas fizeram era numa caixa igual, plástica, tinha ar dentro e provavelmente boiava. Eu acredito que deve ter havido alguma onda que fez com que flutuasse
talvez fosse um período de inverno, não havia gelo, ou gelo na beira entre mar e terra, ele fica craquelado, e aí é possível que flutue. Então, essa é a minha conclusão, para não ter que acreditar que vamos ter que pôr trancas agora nas portas da Antártica. Antes de nós voltarmos para o Brasil, nesse ano, o desafio foi elas fazerem um novo tesouro, só que agora com know-how de tesouro. Bom, a gente já tem a caixa para fazer e a gente já sabe o que colocar lá. A gente pediu para cada um colocar alguma coisa dentro, para lembrar depois. E daí meu pai não quis pôr nada, só para dizer que o tesouro não era dele, era da gente. Daí a gente pegou uma garrafinha e pôs um monte de lembrança que a gente levou de lá e pôs numa caixa. E no dia seguinte meu pai foi lá e ajudou a escavar. E a gente escondeu entre eu acho que umas pedras. Daí a gente sabe a forma da pedra, lá tem uma basezinha. Daí a gente contou os passos daquela casinha e daí a gente já marcou o lugar onde está o tesouro. Elas fizeram o tesouro e colocaram em inglês um texto. Parabéns, você encontrou um tesouro. Por favor, informe que você encontrou o dia, seu nome no seguinte endereço. Rua tal, número tal, e-mail tal. Então, nessa última viagem, a gente conseguiu enterrar outro tesouro para ver se dessa vez a gente consegue achar. Vamos ver por quanto tempo esse tesouro vai ficar lá. Se elas vão voltar a encontrar ou se a gente vai receber um e-mail dizendo que alguém encontrou o endereço secreto. Características do relato pessoal. Interlocutores. Uma pessoa que relata um episódio marcante e pessoa ou pessoas a quem ele se dirige. Tema: experiências pessoais. Finalidade: contar ou registrar um episódio importante da vida pessoal. Linguagem: de acordo com a norma padrão, podendo ser menos ou mais formal, dependendo da situação de produção. Uso de recursos linguísticos como eu imaginei, eu achei, eu falei, a gente achou, e termos coesivos como e, aí, então, e assim, etc. Estrutura: tem começo, meio e fim de uma história. Apresenta tempo e espaço bem definidos. A gente tinha vontade de levar as crianças um dia para a Antártica, dividir o que a gente mais gosta de fazer com elas, e essa decisão acabou acontecendo de maneira um pouco inesperada. Predomina o tempo passado. Aconteceu um fato curioso. Primeiro a gente achou que ia ser importante para elas a experiência de aprendizado. Descobrimos que o grande aprendizado foi para nós, adultos. Há trechos descritivos de lugares, objetos, situações. Rick Atkinson, que é um amigo nosso que trabalha para o British Antarctic Survey, estava fazendo um restauro de uma antiga base britânica e contou que eventualmente acontecem, às vezes de modo retardado, efeitos de tsunami. A verdade é que o tesourinho delas que elas fizeram era numa caixa igual, plástica, e tinha ar dentro e provavelmente boiava. Eu acredito que deve ter havido alguma onda que fez com que flutuasse. Talvez fosse um período de inverno, não havia gelo, ou gelo na beira entre mar e terra, ele fica craquelado, e aí é possível que flutue. Então, é narrado em primeira pessoa, sendo o narrador o protagonista. Aspectos extraverbais: demonstração de alegria, tristeza, reflexão, decepção, de acordo com o que é relatado.